aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 82. A gente está aqui para discutir hoje sobre um dos principais autores do pensamento social brasileiro, né? Sérgio Buarque de Holanda. Vamos falar então do tema da cultura informal do brasileiro, a cordialidade, né? Esse tipo generoso, tipo hospitaleiro que o brasileiro se desenvolveu, né? Que ficou conhecido como mundo afora. E para isso estou aqui reunido com o nosso Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. Pois é, a brasilidade, hoje se diz a brasilidade, né, essa coisa informal. Hoje nós vamos abordá-la pela lente do Sérgio Buarque de Holanda, o historiador, um dos maiores pensadores do nascimento das ciências sociais no Brasil, lá na década de 30. E esse tema do jeitinho brasileiro, da brasilidade, pode se desdobrar em inúmeros outros autores e a gente espera ir encarando esses autores aos poucos. Mas vamos começar com um desses clássicos, que é o Sérgio Buarque, que depois serve como ponto de partida para discutir outros, como Roberto da Mata e tantos outros que discutem o mesmo assunto. Como imagem inicial, queria dizer o seguinte: na época que a gente estava na graduação, tinha um grupo de pesquisa que entrou uma pesquisadora. E na época você tinha que fazer lista de e-mail, não tinha grupo de WhatsApp, grupo não sei o que lá, plataforma, era só e-mail, Yahoo Groups, lembra? Yahoo Groups. Yahoo Groups, não lembro? Você é muito jovem, meu Deus do céu. Bom, tinha uma pesquisadora que tinha recém-entrado, a gente passava uma lista e dar um e-mail para a gente colocar no grupo. Quando bati o olho no e-mail da garota, era... Eu odeio gente feliz, @gmail. Então, ela era anti-brasilidade, certo? E nós vamos discutir um pouco esse tema hoje, se a felicidade, a espontaneidade, a hospitalidade do brasileiro é uma coisa nociva, como alguns acham, e a partir sempre da lente do Sérgio Buarque de Holanda. E outra imagem inicial é a seguinte: o Chico Buarque, uma vez, deu uma entrevista numa coleção de DVDs, que não existe pirata, infelizmente, é antigo, tinha 10 DVDs a coleção. Perguntaram para ele qual era a relação do pai dele, ele falava que era uma relação que não era problemática, eles não brigavam, mas era uma relação meio distante, que ele lembrava da infância do pai dele, quando criança, do pai dele fechado numa sala e só o barulho da máquina de datilografar. Então, o pai dele também odiava gente feliz. O pai do Chico Buarque, que é o historiador Sérgio Buarque de Holanda. Então, isso para dar um pouco as características da figura. E você estava procurando uma entrevista, tem nenhuma entrevista dele, então ele também não dava entrevista, né? Então, nós vamos falar um pouco dessas características do autor e da própria obra, essa obra clássica, Raízes do Brasil. Luiz, dê boas-vindas aos nossos novos seguidores que comentaram, né, que tem marcado a gente nos stories lá. A repercussão da reportagem ainda aconteceu mais uma semana. A reportagem que a gente colocou no Instagram, lá da revista Ciência, UFPR, foi um momento de muita felicidade, etc. Mas também tivemos comentários novos. A professora Elza Rita lançou um abacate para você aqui, que ela acha que aconteceu em Querência também tem que se mesclar, que é um dos blocos lá no final, tem que ter o aconteceu em Lins, que é a cidade natal do Alessandro. Então hoje nós vamos atender a professora, certo? Hoje nós vamos ter um caso linense, raiz, para poder ilustrar o conteúdo que nós vamos desenvolver nos episódios. Então agradecer a todos. Brasil profundo. Isso. Agradecer a todo mundo e a sugestão dela, que nós vamos começar a percorrer com mais insistência ao longo dos episódios. E, para quem gosta do conteúdo, ajuda, compartilha, passa nos grupos dos interessados e, quem puder, contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente precisa pagar as despesas do podcast para o projeto continuar. Você pode ajudar com R$5, R$10, dependendo das suas possibilidades, lá no apoia.se/Maldita Politicagem e segue a gente nas nossas redes sociais, em particular no Instagram, @Maldita Politicagem. Então, gente, o nosso episódio de hoje está estruturado no primeiro bloco, não, estruturado da forma tradicional, né? No primeiro bloco a gente vai falar da biografia e das ideias principais do Sérgio Buarque de Holanda, com atenção específica a dois conceitos, que é o de patrimonialismo e cordialidade. Um tem tabela, né, como de sempre. No segundo bloco a gente vai abrir a discussão aqui para as possíveis aplicações das ideias do Sérgio Buarque para a política atual, para a sociedade atual brasileira, né? E no quebra-pau de hoje a gente vai trazer várias das críticas que a obra do Sérgio Buarque sofreu depois da sua publicação.
No terceiro bloco, como de sempre não, que agora a querência vai ser Lins, né? Então Isso. aconteceu em Lins de hoje uma maldição e uma luta de gostos, que imagino vocês, que vocês já devem imaginar quem está presente na nossa luta de gostos, então continue com a gente. Luiz, então vamos começar com a biografia do autor. Conta pra gente quem é o Sérgio Buarque de Holanda. Vamos lá. Sérgio Buarque de Holanda. Nascido em 1902, em São Paulo, filho de uma família de classe média com uma condição confortável, não chegava a ser ricão, mas uma vida confortável. O pai dele era farmacêutico e professor universitário e a mãe era dona de casa. Ele fez bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais e trabalhou muito como jornalista no primeiro momento da vida e foi para a Alemanha fazer uma cobertura lá das mudanças que aconteciam na década de 20 na Alemanha, na República de Weimar. Ficou 2 anos, entre 1929 e 1931, e dali ele tira dessa passagem na Alemanha, frequentou as universidades, assistiu uns cursos, ele tira algumas das ideias importantes para o próprio livro que a gente vai abordar hoje. Além disso, ele foi professor da Universidade do Distrito Federal, que era no Rio naquela época, né? Depois também deu aula na USP, foi professor visitante na Universidade de Roma, deu aula, deu cursos em universidades nos Estados Unidos. Enfim, além do mais, ele foi um dos fundadores do PT em 1980, 2 anos antes de falecer. Ele falece em 1982, com 80 anos. Tem uma obra muito importante de história do Brasil, em particular, que sempre a gente usa muito, História Geral da Civilização Brasileira, que é um conjunto de muitos tomos que ele compilou, vários pesquisadores ao longo de mais de 20 anos, e a tese livre docência dele, que é Visão do Paraíso, um clássico de história do Brasil, e essa que nós vamos abordar, Raízes do Brasil, que é publicada em 1936, quando ele tinha só 34 anos. Bom, além do mais, ele é pai de um pessoal famoso aí, o tal do Chico Buarque, músico, compositor, né, escritor, a Miúcha, a Ana de Holanda e a Maria Cristina Buarque, também músicas, cantoras, intérpretes e compositoras. Ele é primo de segundo grau do Aurélio Buarque de Holanda, que era o cara do dicionário, aquele catatauzão Aurélio, é primo de segundo grau dele, do Sérgio Buarque de Holanda. Enfim, vamos lá, é isso. O Vamos grosso lá, da biografia dele é isso. ou seja, né, família de muita gente intelectual, né, envolvido com a arte, né? Hoje em dia a gente vê uma série de pessoas com o nome Buarque de Holanda, né, de Holanda ou Buarque, que aparece em vários meios artísticos por aí. Bom, Só vamos. uma dica cultural. Tem 2 filmes aqui. Tem um filme que foi feito em 2002 para comemorar o centenário do nascimento dele, que se chama Raízes do Brasil, do cineasta Nelson Pereira dos Santos, um dos mais importantes do Brasil, que aborda como que enfim, a família foi se espraiando para as artes, mas também trata muito da vida dele, é um pouco um documentário biográfico do Sérgio Buarque, e, curiosamente, não tem muito a ver, mas em 2018 teve um outro filme chamado Homem Cordial, que é com o Paulo Miklos e, enfim, não sei por que eles usam esse nome no filme. São essas dicas culturais, desculpa interrompê-lo, vai. Não, é importante até, né? O Chico Buarque dizia que, você falou já da lembrança dele, né? Ele diz no documentário sobre a vida dele, um documentário recente, inclusive, que eu vi nas redes sociais, não, nos streaming aí, não sei qual agora exatamente. Mas o Chico Buarque fala que o pai dele não gostava muito da ideia dele ser musicista, músico, né? E aí até ele estourar e se tornar um dos caras mais reconhecidos, assim, ele não viu nenhum show do Chico Buarque. Não viu o Chico Buarque tocar, não ia lá prestigiar o filho dele, não. Ele ficava dentro do escritório, na É, datilografia lá, pô. Cara, trabalhando e lendo Max Weber. Então maluco. vamos lá, ó. Vamos começar com os aspectos gerais da obra, né? Então, a obra Sérgio Buarque é uma obra de muita inovação no ponto de vista teórico, porque ele traz, né, para a literatura brasileira uma aplicação do tipo de análise weberiano, né? Então, ele usa muitos tipos ideais, utiliza um pouco daquele foco interpretativista, né, compreensivo, da sociologia típica weberiana, e nesse caso aqui é uma inovação. Além disso, a obra é de 1936, então ela é muito antiga. Ela carece muito, né, de análise empírica, enfim, não é uma análise típica do mundo acadêmico nos moldes atuais, né? Então,
qual que é a ideia geral da coisa, né? É que os países ibéricos, né, Portugal e Espanha, deixam uma herança, né? Então, aqui já tem algo importante, né? A Espanha também faz parte de um tipo de influência aqui para a nossa nação. Deixa uma herança que traz uma série de consequências, né, para a nossa nação, do ponto de vista político e social. Né? A principal narrativa dessa aqui, né, a principal herança dessa é uma espécie de frouxidão da estrutura social, né, que vem lá desde o Portugal, da nação portuguesa, lá em 1500, 1400, e que vai trazer consequências para a gente aqui atualmente. A gente pode discutir se ainda está vivo isso ou não. Depois a gente abre essa discussão. Então é o seguinte, aquela coisa da nobreza, né, que a gente estuda muito na Inglaterra, etc., essa instituição de que a gente respeita as pessoas pelo sangue da pessoa e ponto final, né, esse principal argumento da nobreza de todos os países da Europa, quase. Em Portugal as coisas não se desenvolveram muito bem, né? Eles não tinham muito esse respeito a uma nobreza baseada no sangue. Era muito um tratamento personalista do cara, né, daquele líder político, daquele rei. E esse tipo de nobreza aberta resultou numa uma conciliação da burguesia quando a burguesia estava ascendendo, né? Então Portugal não precisou passar por uma grande revolução burguesa como passou a França, como passou a Inglaterra. A Inglaterra também não é um caso desse, né? Mas a França, por exemplo, né? Então o Estado moderno surgiu ali numa espécie de associação entre a burguesia, que procurava se aproximava das antigas classes dirigentes, né? Já que eles eram mais abertos também a esse tipo de coisa, né? O que ele quer dizer com isso aqui, né? Portugal nunca foi um negócio muito institucionalizado desde a nobreza, né? Bom, além disso, Portugal também não tinha os portugueses não tinham uma racionalidade protestante, né? Igual os alemães têm, aquela coisa de trabalhar pelo trabalho para salvar o nosso espírito, salvar a nossa alma, né? O trabalho como uma fonte de salvação. Os portugueses tinham muito algo próximos a um tipo de desejo de se tornar um grande senhor sem muito esforço. Isso vai ser importante para entender o sistema de escravidão nosso, né? O sistema de exploração que tem no Brasil até hoje. Enfim, essa coisa onde o sonho das pessoas é ficar rico sem precisar mais trabalhar, né? Se aposentar cedo do ofício e valorizar o ócio ali, né? Então, aqui a gente pode discutir depois, eu sei que o Luiz Domingos é meio crítico dessa ideia, né? Bom, então, o que Portugal e Espanha apresentavam é uma espécie de obediência e lealdade meio que personalista, né? Essa é a virtude suprema, ser leal ao cara, né? Ser obediente a ele, e aí a gente pode pensar quanto brasileiro é isso, né? Essa lealdade, essa virtude suprema, né, dos portugueses era real, ética dos portugueses, né? A ética verdadeira que substitui uma espécie de racionalidade protestante para regular a sociedade. Bom, saindo dessa coisa muito antiga de Portugal, vai dizer o Sérgio Buarque que nós temos dois tipos de indivíduos aqui, dois tipos ideais que nos ajudam a entender um pouco dessa diferenciação entre portugueses e o resto dos europeus. Existe um tipo ideal do trabalhador, que não é muito o caso presente, apesar de ter marcas aqui no brasileiro, não é o caso mais emblemático aqui. O trabalhador significa aquele indivíduo que olha para os seus problemas diários e procura resolvê-los, né? E tem o tipo aventureiro. A grande diferença do aventureiro é que ele olha lá para o final. Ele olha lá para o objetivo final dele. E o objetivo final dele, nesse caso aqui, é se tornar esse grande senhor. Os meios, portanto, não importa muito, não é muito aquela coisa de vou trabalhar, vou construir as coisas e aí sim eu vou ter sucesso na vida. É uma coisa que você visa lá o ponto final, né? Os fins, então, da sua carreira, etc., são mais relevantes, né? O tipo aventureiro, portanto, é mais importante para entender aqui o caso brasileiro. Partindo, então, dessa coisa aqui, né? O Sérgio Buarque vai explicar toda a construção do Brasil, né? O Brasil que começa sociedade brasileira que começa lá nos latifúndios de cana-de-açúcar, baseada na escravidão, na exploração da mão de obra negra. E aqui dois conceitos surgem, né, para entender a forma como o Brasil se organiza socialmente e politicamente, né? Eu vou colocar nesses termos porque o primeiro dos conceitos, a cordialidade, ela é mais social, apesar de ter suas características públicas. Na verdade, a cordialidade e o patrimonialismo, que são os dois conceitos chaves aqui, eles têm raízes semelhantes, né? A origem do problema é semelhante. Tem essa coisa do cordial, ele explica em algum momento do livro, que vem de um prefixo latino que é corde, de coração.
É, Então, pense em homem cordial como sendo um homem afetivo, por oposição a um homem orientado pela razão, certo? Mais ou menos essa perfeito. ideia, né? Perfeito. Então, a ideia geral de cordialidade aqui é um indivíduo, né? Nós brasileiros somos hospitaleiros, somos generosos, né? Nós tentamos trazer todo mundo para um convívio quase que familiar e pessoal. Isso vem lá da tradição rural e patriarcal da família portuguesa. Enfim, isso ele coloca em contraposição, adivinha, Luiz? Contra que povo? É o americano, né? Não, E o alemão. o povo Já o japonês japonês. tem essa passagem, né? Ele fala da igreja, né? Veja só, né? Ele vai dizer, os japoneses são um povo ritualistas por natureza, quase, né? Eles são sempre ritualistas demais. Ou Uhum. seja, né? Tem instituição em tudo, né? Tudo institucionalizado, a forma, né? De relacionar com o outro. O brasileiro, por causa dessa origem portuguesa, essa frouxidão das instituições, o brasileiro ele tem total aversão a esse tipo de relação ritualística, né? Então, Formal, o que né? o brasileiro faz é tentar sempre quebrar, mostrar quão próximo as pessoas estão da família, etc, né? Daí vem essa coisa do uso dos inhos, né? Chamar dominguinho aqui, né? Não falar o nosso professor Costa, né? Como seria Ah, uma coisa mais europeia, ritualística, né? Bom, uhum. mas o principal disso aqui, que eu queria deixar enfatizar, né? Qual é o motivo do brasileiro fazer isso, né? Isso se dá por uma confusão entre a esfera privada da nossa vida, esfera privada que a gente tem de nossa vida A familiar, família, né? a nossa vida entre amigos, né? E a esfera formal, pública, né? Mais profissional. Ou seja, o brasileiro confunde tudo. Então, eu sempre falo para meus alunos, por exemplo, né? Imagine os japoneses como um povo que tem uma esfera, um círculo, né, que é a vida pública, o jeito que ele vai se comportar na vida pública. E tem outro círculo distante, separado, que é a esfera da vida privada. Em cada uma dessas esferas se atua de um jeito, E não se encontram. né? Você não se encontra. No caso do Brasil, imagine esses círculos todos, né, sobrepostos Sobrepostos, né? ali, desenhados ali, misturados, porque o Brasil trata as pessoas na esfera pública, informal, do jeito informal, né? Então ninguém usa o direito, acho que com exceção do mundo jurídico, né, que ainda carrega essa institucionalidade, esses rituais, né? Uma boa parte do brasileiro não tem isso. Daí vem a nossa cordialidade, portanto, né? Essa necessidade de mostrar afeto o tempo todo, etc. E esse tipo de intersecção, sobreposição entre as atitudes informais, familiares e as atitudes no mundo público tem consequências políticas de maior relevo para ele, não tem, japonês? Tem. Então, aí nós vamos para o patrimonialismo, né? Então, esse nome patrimonialismo é tratar coisas da esfera pública como patrimônio pessoal teu, né? Vem daí a ideia. Ele vai tirar essa ideia lá do Max Weber. Max Weber ele diferencia um funcionário patrimonial de um funcionário burocrata. O burocrata é aquele que segue à risca, né, os parâmetros estabelecidos pela instituição, ou seja, a instituição forte, né, funcionário burocrático. E o funcionário patrimonial é aquele que, ao contrário do burocrático, ele coloca interesses particulares, modos particulares de gestão política e pública, né? Então, vamos colocar como exemplo aqui. Ao invés do cara lá, de um funcionário público brasileiro, lá no passado, né, dele selecionar aquele que é o melhor por critérios estritamente técnicos, essa confusão de esfera pública e privada faz com que ele não enxergue direito esses critérios técnicos. Ele acaba selecionando aquele que é o que mais agrada a ele, talvez, né? Ou seja, os critérios particulares, pessoais dele se sobrepõem àqueles estritamente burocráticos. Ou o amigo dele, aquele negócio, vou dar emprego para o meu afilhado, ele não tem o que fazer, né? Eu vou contratar o filho do meu amigo lá que tá desempregado, né? Toda essa coisa da vida pessoal se sobrepondo à vida pública. Então a gente pode pensar esse patrimonialismo para várias esferas da política brasileira, do Estado brasileiro como um todo. O que é de importante aqui é que os interesses pessoais ou a afetividade se sobrepõem ao interesse público, né, como um todo. E outra coisa, só para não passar despercebido, japonês, ele gosta demais dessas dualismos, né? Ele gosta de Sim, dois polos para analisar a história do Brasil. Então ele faz muito essa contraposição entre o protestante norte-americano, ascético, né? Aquela figura do Weber
do protestante, que é um cara impessoal, racional, sem afeto, que está na origem da explicação, na origem do capitalismo, e do outro lado, o homem cordial, que é um indivíduo solidário, afetivo, mas que baseia suas decisões e seu comportamento em lealdades pessoais, não tem essa coisa da impessoalidade, da lógica do Estado, e que isso, portanto, é ruim para construir um Estado moderno, impessoal, que atenda a todos de modo universal e igualitário. É sempre o meu amigo antes, né? Então ele vai fazendo essa... Mas ele tem outras díades, outros dualismos. Por exemplo, ele explora muito essa contraposição entre o rural e o urbano. O rural é o lugar do engenho, e que lá tudo acontece na casa do senhor do engenho, nessa lógica personalista. E a cidade, o mundo urbano, seria um lugar mais favorável para o desenvolvimento de uma lógica impessoal. Então ele trabalha muito essas duas frentes. E aí ele tem uma outra, capítulo 4, se eu não me engano, não me lembro, 2, que é a contraposição entre os espanhóis e os portugueses. Os espanhóis seriam ladrilhadores e os portugueses semeadores. Essa é interessante. E ele vai contando que na colonização espanhola, nos países vizinhos aqui, Chile, Colômbia, o projeto de fazer as cidades era um projeto muito severo, um plano seguido à risca. E aí eles faziam fortificações importantes, eles penetravam para além da cordilheira para tentar colonizar o interior dos países. Enquanto que no Brasil, a lógica de fazer as feitorias de uma exploração pura e simples, se evitava entrar para dentro do interior e ficava se ocupando só a costa, e por isso que ele... E aí, se você olha, é interessante quando a gente olha o mapa de Buenos Aires, por exemplo, ela é muito quadradinha, muito certinha, nessa lógica de ladrilhadores. Ladrilhador é quem faz ladrilho, quem faz prega azulejo, faz... Então, ao passo que as ruas brasileiras, em qualquer cidade, né, elas são aquelas ruas sinuosas, como se fossem cobras, né? Então, em Salvador é assim, no Rio é assim, Curitiba é assim, né? São cidades pouco quadradas. E essa contraposição é muito interessante, que, segundo ele, a empresa de colonização portuguesa, ela ia meio que por si mesma, não tinha um projeto claro e ostensivo de colonizar para desenvolver aquilo ali. Você ia fazendo um engenho, pegava cana-de-açúcar antes do pau-brasil e deixava as coisas iam a esmo. Então, ele também tem uma visão muito crítica dessa origem portuguesa, mesmo que tenha itens semelhantes, do ponto de vista de toda a cultura ibérica, portanto, iguais entre Portugal e Espanha, também tem essa dualidade. Os portugueses são mais aventureiros, né? Não gostam de um trabalho disciplinado, ao passo que os espanhóis são mais dedicados, assim por diante. Ele gosta muito desses dois polos em todo o livro dele. Então vamos fechar aqui a ideia geral da coisa, né, Luiz? Essa herança ibérica, essa frouxidão institucional, né? As instituições, tanto instituições formais quanto instituições sociais, são frágeis no país, o que abre espaço para gerar, né, esse tipo de relação mais personalista, essa relação menos formalizada, né? Onde se inserem aqui esses dois conceitos, a cordialidade do brasileiro, o homem cordial, esse tipo de relação afetiva que o brasileiro procura estabelecer, e o patrimonialismo, né, a forma como o brasileiro lida com suas questões públicas, né? Então, isso como um todo vai permear, né? A gente pode utilizar esses dois argumentos aqui, esses dois conceitos, aliás, para discutir muitos problemas da nossa realidade. E a tabela? Tem uma tabelota para a gente hoje? Então, ó, o trabalho do Sérgio Buarque de Holanda não tem uma tabela. Não tem uma tabela. Ó, tem poema grego, tem poema do Império Romano, tem carta. Tem carta, tem tudo, mas não tem uma tabela, porque é um trabalho com aquele desenho mais antigo, né? Aqueles ensaios acadêmicos, né? Antigos, né? Não tem esse desenho mais moderno de empirismo nos estudos. Bom, eu procurei alguns dados, né? Eu tenho um dado sério e um dado zoado aqui, Luiz. Você quer qual? Vamos no sério primeiro, para deixar o delícia para depois. O dado sério é o seguinte, né? O nepotismo no Brasil ele é proibido, né? O nepotismo tem uma série de leis que protegem, apesar nepotismo explica, empregar parente. Empregar parente, esposa, etc. No serviço público. É um problema clássico do Brasil, tradicional do Brasil, mas hoje nós temos leis que protegem, né, o Estado de ter esse tipo de prática. Bom, só que o Brasil, né, apresenta, né, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, apresentou 66 casos de nepotismo, né, julgados, né, etc.
E nós temos um novo modelo de nepotismo, que é uma forma de nepotismo cruzado. Eu sou deputado, você é meu amigo, eu contrato o seu parente, o seu filho seu e filho, você seu contrata amigo, o meu etc. sobrinho. Isso. E a gente cruza a nomeação, né? Esse tipo de nepotismo fica muitas vezes invisível, né? Não temos grandes pesquisas sobre, né? Codificação, inclusive, é uma boa agenda de pesquisa essa, É. cruzar aí os parentes por aí. E aí nós temos o zoado aqui, Luiz. Vamos. O Sérgio Agora Buarque sim. fala dos inhos, né? Em que a gente chama todo mundo Dominguinho, etc., essa coisa toda, que tem todo. Alezinho. É isso. Eu fui procurar nos times da seleção brasileira que foram para a Copa do Mundo. Quantos inhos existem em cada Copa do Mundo? Então, o que dá para notar é o seguinte, né? Todo mundo, se a gente parar para pensar, os times do passado do Brasil, né, eram repletos de apelidos. Né? O time de Copa de 58, todo mundo usava apelido. Pelé, Garrincha, Oreco, Pepe, né? Todo mundo com apelido. 2022, isso está muito mais distante de nós. A gente utiliza hoje em dia muito esses nomes compostos, quase que igual europeu, talvez uma tentativa de criar um perfil de jogador de futebol europeizado, né? Tipo, Thiago Silva, Davi Luiz. Davi Luiz, né? Hum. O único que entra ainda nessa lógica dos inhos aqui em 2022 era o Marquinhos, né? Em 2018 nós tínhamos o Fernandinho, por exemplo, né? Mas é um ou outro só hoje em dia. Em 2010, quem que era? Robinho? 2010, Robinho, isso, Robinho. Então, veja, Você fez essa sistematização de todos esses anos aí? eu fiz de todos. Todos os anos, todas as Copas, o Brasil tem um hinho, só que na Copa de 82 e de 74 eram 6 hinhos, né? Então, o Brasil, na história, todas as Copas têm hinho. O único time que não tem algum hinho, né, é a Copa de 58, mas de todos os convocados, 22 convocados, 8 deles usavam apelidos, né? Então, um pouco dessa lógica do brasileiro. O mundo Poxa, inteiro não faz isso, né? tá Ninguém no mundo criativo, faz. hein? Tá criativo. Gostei dessa tabela, hein? Trabalhou bem, hein? Poxa. Boa, né? Então, né, só para efeito de comparação, né, não tem país que faça isso, né? Então, essa coisa de apelidar e o jogador usar Não os tem apelidos. Beckhamzinho na Inglaterra? Não tem? Não tem Beckhamzinho. Beckhamzinho, né? Bom, Luiz, vamos discutir um pouco das implicações, então, dessa cordialidade, desse patrimonialismo para o Brasil. Vamos fazer o seguinte: vamos partir para a política eleitoral, partidária, depois a gente fala da política do Estado, né, da burocracia, passar pela sua arena, pelas suas águas aí, depois a gente vai para mim. Tá. Bom, na semana passada, a gente fez um episódio sobre os partidos e as minorias, né? Quem quiser dar uma olhada, como que os partidos brasileiros dificultam a representação das minorias, mulheres, negros, índios e assim por diante, porque são instituições historicamente masculinas, guiadas muito por essa lógica de que você vai colocar os seus chegados com relações informais, né? E não raro colocar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. Então, é um personalismo e um familismo muito grande. Né? Então, esse elemento foi captado pela primeira vez pelo Sérgio Buarque, tratando desse tópico do homem cordial, com consequências que dizem respeito diretamente ao funcionamento das instituições que deveriam ter como lógica um universalismo, representar a todos, representar as minorias e assim por diante. Então, esses insights que ele lança, embora o trabalho tenha uma série de críticas que a gente vai fazer depois, ele captou isso muito bem e, como diz o próprio título, as raízes disso são muito longas, muito antigas e remontam à própria história portuguesa, ibérica. Mas aqui ela foi se desenvolvendo com jeito próprio, então o tipo de propriedade de grande extensão foi acirrando, foi aprofundando. Então o personalismo e a cordialidade brasileiras são mais profundos e mais problemáticos do que a própria origem portuguesa. Seria necessário, portanto, né, sobre essa discussão, temos partidos, por exemplo, né, como instituições fortes, né, que selecionassem de forma mais democrática, né, os seus candidatos, né, enfim, uma série de discussões podem se alongar aqui. No campo da burocracia, o que seria um Estado burocrático, né? O Weber coloca o Estado burocrático como aquele Estado que tem metas definidas, tem
uma hierarquia com uma racionalidade por trás, ou seja, a pessoa é chefe por causa de tal critério, né? Abaixo dele está outro cidadão que está ali por causa de tal critério, ou seja, tudo muito bem recortado, definido, né? Com papel definido, todos esses baseados na técnica, na expertise do indivíduo. Então, esse Estado burocrático, de alguma forma, ele vai encontrar nesse patrimonialismo brasileiro uma barreira, né, para ele se desenvolver. No entanto, se a gente pega hoje em dia, né, com as regras que existem no Brasil, depois, principalmente de 30, né, com a construção de instituições que, sim, possuem critérios muito mais burocráticos, eu não sei se essa crítica, essa fala, essa afirmação do Sérgio Buarque de Holanda se mantém viva para o Estado brasileiro atual, né? Apesar de a gente ter, sim, ali os casos de nepotismo, nessas lógicas todas, o funcionário público brasileiro ele é recrutado por critério técnico, via concurso, né? As pessoas têm os parâmetros pré-definidos, né? Não sei se nós podemos estender o patrimonialismo para os dias atuais, no ponto de vista do funcionalismo público brasileiro. Talvez para a nomeação dos grandes cargos, né? Uhum. Quando a nomeação dos grandes cargos, né, aquele que vai ser o diretor de uma agência específica, ele atende ao interesse privado dos indivíduos, é justamente essa lógica do patrimonialismo que está imperando, portanto, né? Luiz, nós temos um quebra-pau daqueles hoje, né? O Luiz, vou revelar para a galera, o Luiz, ele foi ler todas as críticas contra o Sérgio Buarque de Holanda. Então o cara tá com uma bazuca apontada aqui. Eu tô de cara que ele não dava moral pros filhos e ficava dentro do escritório batendo na máquina de datilografar, então fui procurar as críticas em função disso. Bom, vamos lá. Primeiro, o livro é de 1936, ele tinha 34 anos. E o livro pertence a um universo intelectual que está muito longe do que a gente vai ver nas ciências sociais e na própria história, como disciplinas científicas, que vai acontecer a partir dos anos 60, 50, 60, com o desenvolvimento da pesquisa do ponto de vista metodológico, com regras, certo? Isso não existia na década de 30. Então, esses livros, esses três clássicos, né? Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, são os chamados clássicos fundadores das ciências sociais no âmbito disso que se chama de ensaísmo, que o cara vai puxando um fio da história e vai desenvolvendo uma interpretação olhando ladrilhadores e semeadores. Ele não foi lá bater foto, mas ele tinha os insights. Então, isso que é um ensaio de interpretação sociológica. Então, é muito absurdo querer fazer críticas a partir das ferramentas que a gente vai descobrir a partir do desenvolvimento institucional da Universidade Brasileira e hoje que a gente tem computador e planilha e tudo, que é muito diferente do que se faz. Agora, mesmo assim, dá para criticar algumas coisas também, além do fato de levar em conta que ele foi aprimorando o livro, porque ele era muito jovem, ele recebeu muitas críticas e ele foi lapidando. Então, o livro tem 5 reedições alteradas por ele, certo? É importante fazer justiça com o amadurecimento que ele mesmo teve em relação ao livro. Mas uma das primeiras críticas é a seguinte: o Gessé de Souza, um professor lá da Federal do Juiz de Fora, tem um livro chamado A Tolice da Inteligência Brasileira, que ele faz uma crítica a uma série de autores em um estilo meio pancada demais, meio chuta santa, né? Ele vai criticando assim, todo mundo. Mas ele tem uma crítica que me parece muito pertinente. Ele diz o seguinte, na página 41, Gessé de Souza: porque o ponto fundamental do argumento do Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda, é que o Brasil decorre de Portugal. Diz o Gessé criticando que essa não é a principal característica brasileira. Diz o seguinte: dizer que o Brasil é uma continuação de Portugal, quando aqui, ao contrário de lá, a escravidão era a instituição total que comandava a vida de todos, inclusive dos homens livres, que orbitavam em torno da instituição escravidão, dizer que a principal característica brasileira é ser colônia portuguesa e não pontuar em profundidade a escravidão, é um absurdo científico. Então, e isso vem em muitos outros autores apontam que o Sérgio Buarque olhou muito tangencialmente a escravidão. Então ele fala da importância do patriarcado, que tinha os escravos no capítulo 3, ele vai desenvolvendo isso. Mas a instituição escravidão não é tema de nenhum capítulo. Então, essa é uma das críticas mais contundentes, na minha opinião, certo? Tem razão, mas é aquele famoso criar um espantalho, né, para dar pancada, né? Na academia se faz muito isso, né? Essa afirmação, dizer que o Brasil é uma continuação de Portugal, né? Isso é o espantalho que foi criado o negócio, né? Ao mesmo tempo,
né, negar que o país colonizador não deixa marcas relevantes no ponto de vista institucional e social, também seria um grande absurdo científico, né, nesse sentido. Mas é relevante, sim, a crítica, né? Faz É. sentido, sim. E ele continua e ele diz o seguinte, diz o Gessé, que o homem cordial é uma figura, do ponto de vista sociológico, que pode ser observada de forma difusa em qualquer lugar da sociedade brasileira. Pode estar entre os patrões, entre os homens livres, entre os escravos. Então ele diz, o homem cordial não tem classe social, fazendo a crítica ao Sérgio Buarque. Então, um país tão desigual como o brasileiro, como você não vai olhar como que o homem cordial se comporta em diferentes classes, diferentes condições sociais? É, Então é um homem cordial, diria um professor nosso, um homem cordial desencarnado, porque é sim. muito genérico, uma figura genérica. Mas, Mas esse é... então, seguindo essa direção aí, eu acho que o Sérgio estava encantado com essa ideia de criar tipos ideais, né? Porque ele cria demais, são vários, né, apresentados ao longo do texto. E o homem cordial é o tipo ideal do brasileiro, mas enfim, é realmente muito generalizador, né? Tem uma série de problemas essas definições, até porque também não leva em consideração, na primeira importância ali, o papel de imigrantes, né? O nosso Brasil, o Brasil é um país que foi fundado, criado por imigrantes de vários locais distintos, né? Então a gente deixa no segundo plano isso, eu acho que, inclusive, os próprios escravos, né, trazidos à força aqui, então isso ficar no segundo plano, eu acho que realmente é um problema da análise do Sérgio Buarque, né? Existem outras críticas, a gente pode... Vocês perguntem ou tragam para a gente outras críticas que se conhece sobre a obra do Sérgio Buarque, em particular essa Raízes do Brasil. Mas vale dizer que ele foi enfrentando algumas dessas críticas, não a crítica do Gessé, porque a crítica do Gessé e a crítica sobre a ausência do problema da escravidão é uma crítica muito recente, dos anos 80, 90 para cá. As críticas anteriores lá, contemporâneas à própria obra, eram de que, em um determinado momento, ele era mais conservador, né, o Sérgio Buarque. Né? Na primeira edição da obra, inclusive, ele fazia um elogio muito aberto à Alemanha que ele morou. Não só a cultura alemã, dessa coisa da eficiência, da impessoalidade, mas também no próprio Estado alemão. E aí veio o nazismo logo em seguida e a Segunda Guerra. E aí ele faz uma alteração e tira esse elogio à Alemanha, lá em 1948, na segunda versão do livro. Então ele também era consciente de alguns dos equívocos e foi aprimorando o livro. A quinta e última revisão que ele fez do livro é de 1969, portanto 33 anos. Ele ficou 30 anos revendo o livro. Então ele era aberto às críticas, mas, enfim, as críticas continuaram, né? Então, até hoje, Pois você é. tem muitos trabalhos que fazem esse debate com a obra dele. Por isso que também é uma obra fundacional, uma obra de nascimento, porque ela acaba despertando um interesse renovado. Embora essas críticas, sobretudo da escravidão, sejam muito justas, na minha opinião. É o trabalho dele. Então, mas só para fechar, né, fazer o contraponto, né, do quebra-pau aqui, a obra do Sérgio Buarque de Holanda é inegável, né, que o esforço intelectual que ele traz para explicar características que ninguém, né, discute, né, o brasileiro realmente tem um tipo diferente, né, para lidar um com o outro, toda a nossa sociedade, né, essa forma que ele vai chamar de cordialidade está presente, e a política brasileira, de fato, tem características desse funcionário patrimonial que vinha lá do Max Weber, que nós temos na nossa sociedade. Vai dizer o Sérgio Buarque de Holanda que isso não impede que a gente não desenvolva, né, um tipo de funcionário burocrático no futuro. Talvez se ele olhasse para o Brasil hoje, ele tivesse melhores impressões quanto ao patrimonialismo. Talvez, né? Então chegamos ao terceiro e último e prazeroso bloco, que a gente abre a discussão, faz um estardalhaço, um forféu, e a O questão... quê? Corcel? Um forfé, uma Forfel? Caramba. farofada aqui, um debate mais solto, mais informal. Pô, ele já ficaria de cara com esse bloco. O Sérgio Buarque não gostaria desse bloco aqui, porque ele é um bloco informal. Bom, a pergunta é a seguinte, japonês. Uma casca de banana para você.
A cordialidade, tal como descrita por ele, é a principal característica cultural brasileira, hoje, sempre, e ela é maldita? Interrogação. Característica brasileira. Esse daí tá com cara de pegadinha que Então, você tramou pra mim. é a marca mais importante do Brasil? A cordialidade, essa informalidade, essa pessoalidade, essa emotividade, como ele diz? Alguns dos adjetivos que você coloca aí, eu acho que sim. Se eu fosse descrever o povo brasileiro, eu acho que outros 200 milhões de brasileiros descreveríamos o povo brasileiro como um povo que realmente coloca o afeto, é contra esses aspectos ritualísticos, mas concordando aqui com o G7 de Souza, eu acho que mais entre outras classes que não a classe alta. Uhum. Eu acho que a classe alta brasileira, aqui é um ensaio total, né? Mas eu acho que a classe alta brasileira carrega, sim, vários sinais e traços do contrário, né? De uma coisa ritualística, de uma coisa formalizada, distante, etc, né? Mas enfim, e outra coisa, né? Regiões do Brasil também que é onde não se encaixam bem, né? Falar que a cordialidade é a maior descrição de uma cidade do interior de Santa Catarina é para acabar, né? Não vai É. acontecer nunca isso. Não é, né? Não é, não tem jeito. Ou aqui de uma colônia aqui de Curitiba, né? Isso daí não vai dar certo, né? E É. você? Eu acho que é uma característica forte da cultura brasileira, né, essa informalidade, essa coisa toda. Mas eu acho que o registro, a carga negativa que ele tem é exagerada. Acho que não é. Acho que assim, existem outras forças que explicam o patrimonialismo, que não só a impessoalidade, a emotividade. A própria propriedade privada, a relação entre o latifúndio e o Estado brasileiro na colônia e depois no Império são fatores mais importantes do que esse traço cultural brasileiro, na minha opinião. Então, o que Então, você quer dizer assim, a institucionalização da sociedade como um todo, da política como um todo, não é algo antagônico a essa cordialidade brasileira. eu acho que não. Eu acho que o fato, por exemplo, da gente numa reunião, todo mundo que já foi fazer experiência de pesquisa fora do Brasil fala que eles são muito severos com o horário. E a gente aqui, qualquer reunião de pesquisa, a gente atrasa 5, 10 minutos e fica falando conversa fiada. Isso não faz com que a ciência brasileira seja inferior. O que faz com que a ciência brasileira eventualmente seja inferior é falta de recurso público, entendeu? Perfeito, perfeito. Agora, Agora, assim, o patrimonialismo sim é um problema, né? aí sim, mas eu acho que, claro, o personalismo e essa lealdade pessoal, essas trocas de favores, elas têm relação com o patrimonialismo, mas a principal linha de força que causa o patrimonialismo é você ter uma elite muito rica, dona das terras, E que criou, instituições que fundou o fracas. Estado Nacional. E instituição fraca, né? É, é, Instituições frágeis. eles fundaram o Estado Nacional e eles se apropriaram do Estado Nacional. Então, o problema talvez seja a propriedade da terra, antes do traço cultural. Enfim, Então, mas. Luiz Domingos Buarque de Holanda, maravilha, hein? É... E agora nós vamos lá. Temos um momento magnânimo aqui de um caos que aconteceu não em Querência do Norte, que é Paraná, uma cidade lá do Noroeste, mas em Lins, exterior de São Paulo, no estado, na locomotiva do país. Qual que é a história que nós teremos essa tarde? Ô Luiz, antes de eu contar a história, você acha que em Querência predomina um homem cordial? 1000%. Não, você estava falando, não, é bizarro. Quanto mais longe do governo federal e mais perto do governo municipal, mais fortes são essas relações pessoais, hiperpessoais e a apropriação dos serviços públicos por elas. Então vamos lá, para a história de aconteceu em Querência de hoje, aconteceu em Lins, né? Eu espero que minha mãe não fique brava de eu estar contando isso daqui agora, né? Mas foi o seguinte, a minha mãe, em determinado momento, depois de ela ter muitos anos de experiência no funcionalismo público municipal ali, atuando na área da saúde, de pessoas carentes, né? Posto de saúde, ela foi designada pelo poder público para criar uma equipe de saúde para atender na casa das pessoas, né? Home Uhum. care. E ela estava um dia sentada lá em casa, né, planejando quem seria a equipe. Quem vai ser o fisioterapeuta, quem vai ser o médico. O médico já tinha escolhido, né, quem seria o médico, eu acho. Quem vai ser a enfermeira, quem vai ser assistente da enfermeira, quem vai ser, enfim. Aí, sei lá, 5 pessoas para escolher. É. Aí, a hora que ela terminou o negócio, eu falei, qual que é a equipe que você montou amanhã? Eu falei, Aí ela falou, né, o fisioterapeuta vai ser, né, aquele que é meu irmão, né?
o filho dela, no caso. A enfermeira vai ser a mulher do irmão, né? A mulher que vai ser assistente vai ser a minha tia, tá ligado? Eu falei, mãe, isso daí é nepotismo, né? Mas o mais interessante de tudo é que a pessoa ela não tinha mentalizado isso. Tipo, eu vou fazer um negócio para favorecer a minha família. O critério técnico dela era completamente confuso com o critério pessoal. Era uma coisa que realmente se misturava. Ali, para mim, é um belo de exemplo de confusão cordial aí, né, do patrimonialismo brasileiro. Lógico, essa ideia não foi adiante, né? Ela não fez equipe desse jeito, mas era isso, né? Foi mais ou menos essa a equipe que ela montou de critérios burocráticos. Não, é bem isso. É uma confusão, né, do ponto de vista da razão da pessoa. Ela mescla coisa, né? Foi isso que sua mãe fez. Ainda mais sua mãe, que não tem pinta de ser tipo o Arthur Lira, né? Não tem muita cordialidade ali, não. Né? Ela tem um total impessoalidade. Você olha pra ela tem um gelo, né? Tão séria que ela é. Vamos pro nosso luta de gostos, então. Não tem como fugir dessa vez, né? Luta de gostos, né? Desculpa, Sérgio Buarque, ele ia odiar, né? Já que ele tinha um pé atrás dos filhos se tornarem músicos. Mas vamos lá, o Chico Buarque é alguém que enfim, dispensa introduções, apresentações. Eu escolhi 2 álbuns que eu julgo ser os mais importantes da carreira do Chico Buarque. Vamos lá, Luiz. Luta de gostos de hoje, então. Você prefere o Construção, álbum de 1971, ou o álbum Chico Buarque de 1978? Aquele álbum mais sambinha, né? Aquele álbum mais alegre, ou Construção, aquela coisa mais sombria, psicodélica ali no começo dos anos 70? 71 Construção, 78 Chico Buarque mais sambista, né? Pequeno erro, pessoal, pecado, né? Fazia muito tempo que eu estava sem escutar Chico Buarque, aí você tinha lançado a pergunta, eu falei, vou escutar aqui para lembrar. Escutei Construção e falei, não tem jeito, vai ser Construção, porque esse álbum é demais. Falei, mas vou escutar, nem precisava escutar o outro, mas vou escutar o outro, é melhor. Então, veja, os dois são tão bons que eu já fiquei, que nem diz o outro, balangado. Mas, não, 78 é um pouco melhor, pouca coisa melhor. Melhor. 78. Ele tem umas músicas muito boas ali, rapaz, tá maluco. Mas sim, por um focinho de cavalo na frente, pouca coisa. E você? Eu vou jogar no clássico aqui, né? Eu acho que eu prefiro Construção. É porque o Chico Buarque, o álbum, né, 1978, ele é legal, mas eu acho que a Construção é daqueles álbuns que você ouve inteiro, assim, deixa de queixo caído. Eu vou revelar uma coisa aqui. Eu não gosto de uma coisa desse álbum de 78 que muita gente vai me xingar agora, mas eu acho aquela música Cálice um saco, assim, de música, cara. Você tá muito Sérgio Buarque, mano. Você tá muito xarope. Aquilo é muito chato, cara. Meu Deus, aquela música me faz pular sempre, assim, eu nunca ouço ela, sabe? Então, me faz ter um pouco de pé atrás aí com esse álbum. O Alessandro, ele é um dos japoneses mais brasileiros que vocês podem conhecer. Ele é um japonês muito abrasileirado. Já admitiu toda a cordialidade. Né? Muito abrasileirado, ele tem muito essa cordialidade. Agora, ele tem um lado, Sérgio Buarque, também, que ele é marrento com as coisas. Então, reclamar de uma música só porque talvez ela seja muito colocada na escola. Não, é muito chato, cara. Aquele negócio, é sério. O pessoal pode mandar aí comentários aí, podem me criticar, inclusive, mas é chato aquela música, meu Deus. E vale a pena. Esse é um luta de gostos universal. Todo mundo tem que participar dele. Escrevam aí, o que você prefere? 71, Construção, ou o álbum de 1978 do Chico Buarque, ele uma capa preta, assim, verde. Então, escutem lá e comentem com a gente na caixa do Spotify ou então nos comentários das nossas postagens no Instagram. E para as pessoas que têm menos de 20 anos e não ouviram o Chico Buarque, né? Vai lá, larga um pouco o K-pop e vai lá ouvir um pouco esses 2 álbuns que são muito bons também. Isso. E outra coisa, vocês têm e-mails engraçados ou leram já e-mails engraçados? Hoje as pessoas estão usando 0 e-mail, mas nunca sai da minha cabeça aquele e-mail. Eu odeio gente feliz. @gmail.com. Seria um e-mail que o Sérgio Buarque adotaria para ele, beleza? Então é isso, Japonês. Mais algum complemento? Não, é isso, galera. Agradecer todo mundo que ouve, quem compartilha e deixar um abração para todos e boa semana. Abraço. O
Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.